Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação, muito obrigado, somos 100 mil inscritos, obrigado a você que faz parte dessa família. Se você ainda não faz, clica aqui embaixo, botão vermelho, inscreva-se no nosso canal, se mantém sempre muito bem informado com o que há de melhor do nosso Mengão. Atenção, cláusula em contrato pode facilitar a vinda de Wendel ao Flamengo. Proposta de 111 milhões de reais por jogador. A gente vai explicar tudo isso para vocês a partir de agora no nosso canal Família da Nação. Peço a vocês para que deixem um like assim que começar a assistir o vídeo. O like é muito importante. Vem novidades para caramba para vocês a partir de semana que vem. Vocês vão se surpreender com cada novidade que iremos apresentar para vocês aqui. Muita coisa nova. E também, a gente aqui, você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui para o Família da Nação. Vai começar um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área e se derrubar é pênalti. Pedrão, Gabigol botou na tua cabeça, hein, Pedrão? Era só tu cabecear, botando a bola na rede. Enfim, Supercopa é coisa do passado. Chegou a hora da gente apoiar o nosso Mengão para o Mundial de Clubes. E o Flamengo vai com esse time. É com esse time que o Flamengo vai, né? Não tem contratações, não tem nada, e nós iremos apoiar. Ah, mas isso quer dizer que o Flamengo não vai se reforçar? Gente, o Flamengo vai se reforçar e vai se reforçar pesado. Essas são as informações que a gente tem, né? E que a gente vem trazendo para vocês, que principalmente no meio do ano vem contratações de peso para o Flamengo e grana não falta. A começar, por exemplo, proposta de 111 milhões de reais por jogador. O Flamengo já vendeu alguns jogadores, já cobriu e ultrapassou a meta, inclusive orçamentária, de venda de jogadores para essa temporada. O Flamengo precisava vender 61 milhões e já ultrapassou e muito, praticamente dobrou a meta. E aí o Flamengo recebeu ontem, né, uma proposta, a gente vai dizer para vocês aqui a fonte, tá? Fabrício Romano, um renomado repórter que traz aí, principalmente transferência de jogadores pelo mundo. Fabrício Romano publicou o seguinte: Flamengo recebeu uma proposta do Newcastle por Matheus França. A proposta foi mais ou menos o quanto o Flamengo gostaria de vender, 20 milhões de euros. Total, 111 milhões de reais. No entanto, o Flamengo negou a proposta. E negou porque essa proposta do Newcastle era uma proposta por 100% dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo entende que, no mínimo, por esse valor, teria que vender 70%, o Flamengo ficando com 30%. No primeiro momento, falava-se que o Flamengo venderia por 20 milhões de euros, 50%. Informações que nós recebemos é que pelo menos 70% o Flamengo aceitaria o negócio. O Newcastle considera e sai da jogada, segundo o Fabrício Romano, porque disse que chegou no limite das ofertas. Aqui diz, né, que a cláusula, inclusive, para liberação para o mercado interno é de 25 milhões de euros. Então, eu até particularmente não sabia que o Flamengo tinha essa cláusula para liberar o jogador por 25 milhões de euros para o mercado brasileiro, e o Newcastle disse que chegou muito próximo a essa proposta e que, se o Flamengo recusou, eles não farão uma nova. Então, a princípio, né, eles dizem que saem da jogada. Mas, enfim, já falaram isso também com outro jogador e vocês viram o que aconteceu, né? Então, vamos ver se isso realmente eles vão sair da jogada ou se eles virão daqui a pouco com uma nova proposta pelo jogador. Quer dizer, o Flamengo ali sabe que o Matheus França será negociado. Se não for pelo Newcastle, será para outro clube. Informações dão conta de que o Arsenal da Inglaterra também tem interesse no jogador e fará uma proposta na próxima janela, ou seja, somente no meio do ano. Quer dizer, o Flamengo está certo de que pode vender o jogador tranquilamente e conseguir até mais do que 20 milhões de euros pelo Matheus França. Você acha que vale? Você venderia o Matheus França por 20 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos? Ou esperaria a janela do meio do ano para poder tentar uma proposta maior? Haja vista que no meio do ano, né, geralmente os clubes europeus
fazem realmente investimentos maiores, né? Então, de repente, segura o atleta por aqui e aí tenta um novo negócio no meio do ano. Esse jogador tem muito mercado na Europa, né? Um jogador que na base se consagrou, né? Os caras olham desde a base, eles costumam acompanhar os atletas desde os 15, 14, 15, 16 anos, e a partir de então monitorar todos os passos desses dois atletas, né? E não deixam passar muito dos 18, 19 anos, não. Então, o Matheus França tem 18 anos e deve se transferir no meio do ano para algum desses clubes europeus. Eu vim aqui, galera, para falar do Wendel, né? Acho que praticamente todos aqui sabem, né, que tivemos um contato com o jogador no dia 24 de dezembro, aqui mesmo no condomínio onde moro, teve um churrasco que geralmente tem, né, dos jogadores e tal, terá outro no meio do ano, agora já marcado, que é o término da janela. Término da janela, não, é o término da temporada europeia, né? Então, geralmente fazem dois. E dessa vez o Lucas Paquetá não pôde participar, né? Ele que também morou aqui, os pais moram até hoje, e não pôde participar porque ele já estava treinando no clube. E aí, nesse churrasco, nesse evento que aconteceu aqui no final do ano, que participações, né? A galera já viu, né? A gente reforça aqui com o Vinícius Júnior, com o Wendel, com o Claudinho e outros, né? A gente pôde ouvir do próprio atleta, e por isso eu estou dizendo aqui para vocês, essa informação é uma informação que não é fulano que disse e tal, não, foi dita pelo próprio atleta. Cláusula em contrato pode facilitar a vinda de Wendel ao Flamengo, ou para qualquer outro clube. E nós vamos explicar para vocês detalhadamente agora tudo o que aconteceu naquele momento. O Wendel e seus empresários, inclusive, né, ficaram muito tristes, não com o Flamengo, nem, muito pelo contrário, né, e nem com a torcida, mas assim, com essa situação que foi criada de que ele explorou o Flamengo para poder ganhar um aumento lá e renovar contrato, porque, segundo ele mesmo, nada disso aconteceu. O Wendel tinha 3 propostas, além da do Flamengo, sendo uma, e eu vou falar o time aqui agora nesse momento, tá? Uma proposta do West Ham, da Premier League, o mesmo time que levou o Paquetá, e para quem não sabe, eles são muito amigos mesmo, cresceram juntos, né? O Wendel jogando pelo Fluminense, o Paquetá jogando pelo Flamengo, são amigos, colados. Ele, o Vinícius Júnior também, né? Faz parte ali, são quase que irmãos, e ele jogaria no West Ham. O West Ham fez uma proposta de 20 milhões de euros, mais ou menos o quanto o clube, né, o Zenit, pagou por ele. O Zenit pagou 21 milhões de euros e uma proposta real por compra dos direitos econômicos do jogador. E o Zenit disse não. E detalhe, o West Ham pagaria 3 vezes mais do que o Flamengo iria pagar. Então, ele, mesmo assim, ele preferia vir jogar no Flamengo. Ele preferiu e disse aos seus empresários que eram contra, foi dito inclusive pelo seu empresário aqui também, que também esteve na festa do final de ano dos jogadores, de que foi contra, mas o Wendel queria muito vir para o Flamengo. Só que o Flamengo queria o jogador de graça, né? Queria que o jogador conseguisse uma liberação por empréstimo no Zenit. O Zenit não só disse que não liberaria o jogador para o Flamengo por empréstimo, como negou também a proposta de 20 milhões de euros, uma proposta feita por escrito, documentada pelo clube West Ham, antes ainda de contratar o Paquetá. Eles contrataram o Paquetá depois da negativa do Zenit em vender e negociar o Wendel para o clube da Premier League. Então, ali fechou-se um acordo, e um acordo com 2 jogadores, o Wendel e Claudinho. Um acordo no qual os jogadores renovariam. O Zenit tinha medo deles usarem essa cláusula da FIFA para poder sair, né? Só que os clubes europeus, conforme eu venho dizendo para vocês, os outros clubes europeus de outros centros, né, como os clubes italianos, os clubes alemães, os clubes ingleses, eles não aderiram a isso. Eles não incentivaram que os jogadores que jogam hoje na Rússia fizessem isso, né? Utilizassem a cláusula da FIFA para se transferir de graça para os clubes europeus. Eles, inclusive, não foram favoráveis ao que a FIFA fez, né? Então, os empresários disseram ao Wendel que se usasse essa cláusula, o jogador ficaria queimado no mercado europeu. E nenhum jogador quer se queimar no mercado europeu, né? Tanto é que nenhum jogador do futebol europeu se transferiu para o mercado europeu, né,
nenhum jogador da Rússia que atua na Rússia se transferiu para o mercado europeu usando a cláusula da FIFA. Isso foi uma informação do próprio empresário. Então, não tem nada de explorar o Flamengo, porque ele recusou uma proposta querendo vir para o Flamengo para ganhar 3 vezes mais, né? E no segundo momento, quando o Zenit não aceitou a proposta do Flamengo para ele ir por empréstimo para lá, vir para cá por empréstimo, ele então apresentou a proposta junto dos seus empresários do West Ham, e o Zenit também negou. E aí sim, a partir da proposta do West Ham, o Zenit propôs a ele uma proposta que já tinha feito ao Claudinho, o Claudinho tinha aceito, que é uma proposta de renovação de contrato, uma proposta de um grande aumento salarial para o jogador, e que o jogador, nessa cláusula nova contratual, ele não poderia acionar o mecanismo de solidariedade da FIFA. No entanto, prestem atenção, e aí que está a manchete aqui, né? Existe uma cláusula nesse contrato que facilita uma saída no meio do ano. O acordo que foi feito nesse novo contrato é justamente o seguinte: vamos conquistar o campeonato russo, ganharemos a Copa, né, o campeonato, a competição, e a partir do meio do ano, ao término da próxima janela, né, nós iremos facilitar uma saída. Quer dizer, a cláusula, a multa contratual do jogador. Detalhe, eu esqueci de falar, tá? A multa contratual do jogador no contrato anterior era de 40 milhões de euros. É uma multa muito difícil de algum clube pagar. Tanto é que o West Ham fez uma proposta de 20 milhões de euros e foi recusada. A multa do Wendel é de 40 milhões de euros. Né? E nesse novo contrato que foi assinado, eles reduzem a multa para facilitar uma saída do jogador a partir do meio do ano. Então, esse foi o acordo. Ninguém quer jogar na Rússia, a verdade é essa. Ele está louco para sair de lá, o Claudinho está louco para sair de lá. Eles não vão falar isso na imprensa, não pode fazer isso. Mas todos querem sair da Rússia. Ninguém quer jogar num mercado hoje que o campeonato simplesmente não existe. Ninguém assiste. Ninguém assiste o campeonato russo. E eles não podem jogar competições internacionais. Enfim, então, existiu esse acordo para que no meio do ano, tanto o Claudinho quanto o Wendel possa sair por um valor bem menor do que aquele inicialmente proposto, que era a multa de 40 milhões de euros. Facilita para o Flamengo? Facilita. Mas facilita para todos os outros clubes. Obviamente é que ninguém está dizendo que o Wendel virá para o Flamengo por conta disso. É o desejo do atleta. O atleta é rubro-negro fanático. É o sonho dele jogar no Flamengo. Ele está com 25 anos de idade. Está na flor da idade. Os números do Wendel são números impressionantes. Pô. O cara está jogando por lá. Ele é um dos melhores jogadores hoje no elenco do Zenit. Se terem uma ideia, ele tem 22 jogos. Lá se joga muito menos, né, cara? Muito menos jogos. Tem 8 gols e 3 assistências. Né? Então, assim, repito a vocês, o Wendel, através dessa cláusula, o Flamengo está com grana. O Flamengo tem ali dinheiro hoje para fazer um investimento num outro jogador. Né? Um jogador que... Gente, o Wendel é exatamente o jogador que o Vitor Pereira precisa. Ele quer um volante que faça exatamente o que faz o Wendel, que defenda, ataca, que tenha um vigor físico muito grande, né? Que pise na área, que finalize, que consiga retornar para fazer o bloco defensivo de maneira adequada, né? Enfim, é um João Gomes, porque ele é pitbull igual o João Gomes, sendo que com muito mais qualidade com a bola nos pés. Realmente seria um baita reforço. O Flamengo pretende realmente fazer uma proposta. E outro detalhe, o Wendel disse a nós aqui, todo mundo que estava aqui no campo ouviu, de que nunca deixou de conversar com o Marcos Braz. Ou seja, durante todo esse tempo, a relação dele com o Flamengo, com o Marcos Braz, é ótima. E o seu empresário da mesma maneira. Marcos Braz entendeu que era praticamente impossível, diante de uma proposta do West Ham, querendo pagar o valor que o Zenit pagou na época, 20 milhões de euros pelo jogador. Enfim, era praticamente impossível o Flamengo trazê-lo, né? Teria que contar aí muito com a vontade do jogador. Ele tentou, mas essa vontade foi adiada por um ano por conta do Zenit dizer que não iria liberar nem pelos 20 milhões de euros oferecidos pelo West Ham. Enfim, você que está aí do outro lado, acha que seria uma grande contratação? O Wendel no Flamengo, a partir do meio do ano? Esses são os fatos verdadeiros. Não acredite em situações criadas e que queimam
a carreira do jogador, como, né, muitos falavam que o jogador, não sei o quê, sacaneou o Flamengo, usou o Flamengo para poder ganhar aumento salarial. Gente, pelo amor de Deus, no Flamengo ele não ia ganhar nem o que ele ganhava lá na Rússia, e no West Ham ele ganharia 3 vezes mais, pelo menos, fora as gratificações. Não tem nem como comparar. E ele ainda tinha proposta também do futebol italiano e de mais um clube da Premier League que a gente não sabe qual é. Enfim, essas são as informações do nosso Flamengo. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e dá essa moral pra gente. Obrigado, galera. Somos 100 mil inscritos aqui no Família da Nação, graças a vocês. Muito obrigado pelo carinho. Até a nossa live de hoje à noite, que começa às 19 horas. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até mais tarde.